Pastor Roberto está ficando com a música. Salve os irmãos com graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Queridos irmãos, que nós possamos participar, né, das atividades que têm sido informadas aos irmãos e podemos realmente sermos presentes, né, cooperadores, uma vez que na semana, como foi informado, nós não estamos tendo programação. Então os irmãos devem ficar assim com saudade, né, para chegar no sábado, para chegar no domingo, para estarmos reunidos, tá certo? Irmãos, nós nesta noite, como já foi previamente anunciado, nós vamos falar sobre o quarto ponto do calvinismo. Obrigado, irmão. Nesta noite, e este assunto, que é a graça irresistível, né, foi cantado nesta noite, né, muito bem louvada ao Senhor, essa graça maravilhosa. E o Odiclei deixou aí um outro louvor, né, uma graça incalculável, né, inestimável, quer dizer, coisa gloriosa que podemos exaltar nesta noite, o amor grandioso do nosso Deus. Quando nós falamos em graça irresistível, nós estamos falando exatamente dessa exaltação, a salvação de Deus, tudo aquilo que Ele, através de Jesus Cristo, propiciou, tornou possível nós alcançarmos através do sacrifício de Jesus. Então, as doutrinas da graça, como está descrito aí, que é o que fala a respeito dessa graça irresistível, as doutrinas da graça, é uma exaltação a essa maravilhosa salvação que foi preparada por Deus. E ela não começou em um momento temporal, ou seja, não começou aqui, mas ela começou lá na eternidade. Pois o Senhor, já vimos que o Senhor escolheu aqueles aos quais Ele haveria de salvar. Ele escolheu quando? Antes da fundação do mundo, e nos preparou exatamente para este fim. Gostaria de convidar os irmãos novamente a se colocarem de pé. Não fiquem incomodados. Peço atenção redobrada nesta noite. Nós temos aí uma seta maligna aí fora, né, querendo tirar a atenção dos irmãos. Então voltem as suas atenções para a voz do Senhor, para a palavra de Deus, amém? Vamos nos centrar aqui. E Efésios, no capítulo 2, como já foi lido todo o contexto, nós vamos ler apenas os versos 8 e 10. Paulo vem descrevendo toda a condição espiritual do homem, né, que está morto em seus delitos e pecados, mas que pela graça de Cristo, pelo amor de Deus, pela misericórdia, como ele diz, pela rica misericórdia de Deus, Deus nos amou, e nós que estávamos mortos, agora passamos a ter vida juntamente com Cristo. E Paulo está apresentando toda a perspectiva da vida eterna, porque ele diz assim, que juntamente com Ele também nos ressuscitou. Vocês já ressuscitaram? Não, porque nós ainda não morremos. Mas Paulo está apresentando o processo completo da salvação. Quer dizer, a morte com o pecado, mas a vida agora com Cristo, né, pela fé, e aí a ressurreição, a esperança eterna, é o plano completo. E aí o versículo 8 ele diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados ou recriados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nelas. Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, fala conosco nesta noite, Senhor, de forma convincente, operadora, com todo o teu poder e com toda a tua graça. Que
Que a tua igreja seja edificada, Senhor, através da tua palavra. E usa como instrumento em tuas mãos para entregar aquilo que o Senhor nesta noite preparou para falar ao teu povo. Humildemente nós oramos, reconhecendo que dependemos em tudo do Senhor, pelo teu poder e pela graça e pela unção do Espírito Santo. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? Sem muitas delongas, vamos partir direto para o conceito. Se você falar graça irresistível, pastor, o que é graça? Geralmente tem aquele conceito universal, que é ensinado para os irmãos nas EBDs, nos cultos da semana. O que é graça? O termo caris, no grego, muitas vezes você tem aquele conceito de amor imerecido, favor imerecido de Deus. Não é assim? Vamos aprender o que é graça, favor imerecido. O conceito de Deus vai muito além, quanto a graça, vai muito além de seu favor, porque quando nós temos em português a ideia de favor, é algo que eu pedi de você, e aí você está me dando em troca, não é assim, por favor? E você pode me ajudar, irmão, eu creio aqui? É possível, eu posso dizer, por favor, então você está atendendo a algo que foi solicitado de você. Então, tem uma ideia, de certa forma, simples, superficial. A graça de Deus, caris, ela é um presente divino, é aquilo que Deus nos ofereceu sem nós pedirmos. É um dom que Deus concede aos homens para nos tornar capazes de alcançar a salvação. Então é o poder que Deus dá, é a concessão que Deus dá para que o homem possa alcançar a salvação por ele preparado. Por isso eu digo que a graça é a concessão das bênçãos ou dos dons de quê? Da salvação. Como assim, pastor? Um dom da salvação que nós somos indignos ou imerecedores como pecadores. Nós já vimos que nós éramos, como diz Paulo no capítulo 2, éramos o quê? Inimigos de Deus e filhos da ira. Nós éramos inimigos do Senhor. Nós não tínhamos qualquer simpatia, qualquer apreensão, qualquer respeito às leis de Deus, amor às coisas de Deus. Nós tínhamos, mas Ele nos concedeu através do amado, como diz a palavra do Senhor. Então, queridos, a graça é essa concessão da bênção da salvação. E aí você vai perguntar, pastor, por que o Senhor colocou no plural as bênçãos da salvação? Porque, irmãos, a salvação ela vem enxertada, ela vem envolvida com uma série de bênçãos. Por exemplo, justificação, santificação, adoção. Todas essas obras que Deus opera na salvação são frutos da sua graça divina. Então tudo que nós ouvimos, olha, Deus nos santifica, nos regenera, Ele nos abençoa, Ele nos dá dons, talentos, tudo isso que Deus concede ao homem é graça. Tudo isso é graça. E só que, claro, existem aqueles que pensam que a graça ela é irresistível. Os irmãos vão ver agora. A graça é irresistível. Alguns pensam. Ou seja, quando Deus manifesta seu poder de graça, nós pensamos que pode resistir. Quem pensa dessa maneira? Então Jacob Arminus ele diz o seguinte: creio eu, de acordo com as Escrituras, que muitas pessoas resistem ao Espírito Santo e rejeitam a graça que lhe é oferecida. Então, segundo ele, o homem teria essa capacidade de resistir à graça de Deus, de dizer não ao poder do Espírito. Nós não acreditamos pela palavra de Deus que esse seja o verdadeiro pensamento. E aí nós vamos ter que entender por que pelas Escrituras, de uma visão mais límpida, mais serena, espiritual, nós vamos entender como é que o poder de Deus age. Então John Piper ele diz assim: Deus faz muitas proclamações, sugestões e ordens que são resistidos. Sim, acontece. E aí está alguns textos que eu coloquei para os irmãos, que são usados pelo argumento arminiano, são usados pelo argumento de que o homem pode
pode resistir à graça de Deus. Então, primeiramente, Isaías 65, 2 a 3, que diz: estendi as mãos todo dia ao povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, seguindo seus próprios pensamentos, povo que de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares e tijolos. Então Deus aqui dizendo a respeito do povo de Israel, que havia se contaminado com aquelas culturas pagãs, com aqueles povos pagãos, e junto com isso se envolveram com toda a idolatria e com toda a prostituição que havia naqueles povos. E aí o Senhor está dizendo, né, que ele estendeu a mão todo dia, mas o povo era rebelde, resistente em obedecer a ele. E aí nós temos também Mateus 23, 37, que Jesus, ele está de frente a Jerusalém, contemplando o monte a Jerusalém, e Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas que te foram enviados. Quantas vezes eu reuni os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Então veja aí o pensamento, né, que foi desenvolvido por Arminius, é o arminianismo. Pensava, está vendo? O Senhor quis, mas eles não quiseram, então eles resistiram, eles rejeitaram o Senhor. É verdade, até esse ponto nós concordamos, mas não é resistência à graça de Deus. Calma. Aí vejam Atos 7,51, que diz: homem de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fizeram. Estou falando que aqueles haviam resistido ao Espírito de Deus. E aí há muitos outros textos que vão falar a respeito dessa resistência, que vão falar a respeito dessa obstinação, desobediência a Deus. Só que, queridos, a resistência do pecador, ela é o quê? Ela é prevista por Deus. Isso não é algo que pega Deus de surpresa. Quando Adão, nós já estudamos isso lá na depravação total, quando Adão desobedeceu a Deus, não é como muitos pregadores dizem que, olha, Deus ficou assustado, ficou surpreso. O que Adão fez? Irmãos, estamos falando de um Deus que é onisciente, um Deus que conhece todas as coisas. Como é que Deus surpreendeu? Deus sabia desde o princípio tudo o que haveria de acontecer e se suceder. Foi Ele que estabeleceu. Por isso, o pecado, a resistência, a desobediência é prevista por Deus. E nós vimos isso no caso do endurecimento do coração de Faraó. Quantas pragas foram lançadas por Deus no Egito, no tempo de Faraó? 10 pragas. Em 5 diz que foi Deus que endureceu o coração de Faraó. E nas outras 5 diz que foi Faraó que endureceu o seu coração. Só que antes de Moisés chegar lá para pisar na terra do Egito, Deus já havia dito para ele assim: ó, eu vou te mandar para lá, mas tu já vai preparado para uma coisa: Faraó não vai te dar ouvido. Pastor, onde é que está isso? Está aí, Êxodo 4:21, é só você ler. Eu endurecerei o coração de Faraó. Você vai perguntar: e para que Deus fez isso, pastor? Êxodo 7:3. Eu endurecerei o coração de Faraó para manifestar os meus sinais e as minhas maravilhas, para que eles saibam que eu sou o Senhor. Por que Deus permitiu aquelas pragas? Quando você lê lá em Êxodo, todo mundo está começando essa leitura anual, né? Eu já conheço. Está dando as leituras anuais? O que acontece? Você vai ver lá as pragas. Para quem está aqui Deus manifestando o poder dele sobre todos os falsos deuses do Egito. Cada uma daquelas pragas era um repúdio a um Deus falso que existia no Egito. Deus da água, Deus do ar, Deus da terra. E as pragas foram se
desenvolvendo para mostrar que Deus é que é o Senhor dos céus e da terra. Como diz a Escritura, Ele é o Deus do céu, da terra e do mar e de tudo quanto neles há. Queridos, a resistência, a desobediência, ela é totalmente natural, prevista da parte de Deus por aqueles que fazem parte, que foram inseridos no seu plano. Por isso nós cremos que a graça é irresistível. Ou seja, o chamado de Deus, quando Deus chama o pecador, a sua salvação, a sua graça, não tem como ele dizer não. E há vários exemplos na Escritura que mostram isso. Aí os irmãos vamos já ver juntos. A resistência é às ordens de Deus, não a sua graça salvadora. Então, eles estão resistindo o quê? Aquilo que Deus determinou que se fizesse. Isso tem um monte de pessoas que desobedecem a Deus, mas não quer dizer que eles estão recebendo o chamado de Deus eficaz da salvação. Interessante que alguns que duvidam da graça irresistível, mas pregam nos púlpitos dizendo que quem não vem a Deus pelo amor, vem pela... Vocês estão assustados? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Então, esse ensinamento é baseado na chamada eficaz da graça irresistível. Porque quando Deus chama, você vai vir a Ele de qualquer forma. E como disse Charles Spurgeon, se não for a graça de Deus, se Ele não me chamou, não me preparou, não me escolheu antes de eu nascer, agora que Ele iria me escolher. E se eu não disse a Deus antes, se Deus não me preparou antes para atender ao seu chamado, por mim mesmo, eu mesmo que não iria. Porque todos nós temos a tendência ao pecado. Todos nós temos a tendência a desobedecer a Deus. É Ele quem age em nossa vida para que nós possamos obedecer. É Ele, o poder dEle, a graça dEle sobre a nossa vida. De fato, toda a história de Israel no Antigo Testamento é uma longa história de resistência humana aos mandamentos e às promessas de Deus. Paulo fala isso em Romanos 10 e 21. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos ao povo rebelde e contradizente. Essa resistência não contradiz a soberania de Deus. Ele a permite, mas Ele a vence quando Ele quiser. E Jó 42:2 fala exatamente disso. Quando Jó diz o quê? Bem sei, eu conheço muito bem o que eu estou falando, que tudo podes. O que é isso, irmãos? Deus é El Shaddai. Você fala que Deus é El Shaddai. O que é El Shaddai? Deus é o Todo-Poderoso. O que é Todo-Poderoso? Ele tem poder sobre todas as coisas. Que nada acontece sem o consentimento dEle. Ele que é o Senhor. É Ele que determina, Ele que autoriza, Ele que permite. Ele que dispensa a bênção sobre o seu povo. E Ele diz: eu sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Irmãos, a evidência da graça irresistível nós temos na vida de Jonas e na vida de Balaão. Na teimosia de Jonas, os irmãos conhecem a história. Deus manda Jonas ir pregar até Nínive. Já foi pregado até aqui na igreja, através do pastor Salvador Dio, a respeito deste assunto. Ele falou sobre, numa noite aqui, toda a história que se desenrolou na vida de Jonas. Isso são exemplos que Deus realiza seus propósitos independente da vontade do homem. Pergunta: Jonas se sujeitou à vontade de Deus imediatamente? Não, ele tentou resistir. Ele tentou resistir à vontade de Deus. E aí ele foi vivendo uma vida de quê? De completa decadência. Se você for lendo a história, Jonas cada vez está decaindo, até terminar no último lugar, que foi no ventre do grande peixe.
Você está esperando dizer baleia, não precisa disso. Mas Deus, Ele não permitiu que aquilo que Ele pensou em fazer, resistir a Deus, pudesse acontecer, porque isso não é possível. E ele foi, saiu de dentro do ventre, se arrependeu da sua ousadia diante de Deus, de tentar resistir a Deus, e Deus o lança na praia, e ele vai cumprir o propósito para o qual Deus o havia designado fazer. Irmãos, o outro exemplo é Balaão. Balaão também da mesma forma, ele desejou, isso está lá em Números 22, não são todos que conhecem essa história. Balaão, o profeta Balaão, ele foi chamado por Balaque para que ele amaldiçoasse o povo de Israel. Ele sabe o que ele tentou no coração de fazer. Isso eu vou lá fazer. E aí o que acontece no meio do caminho? Um fato curioso, porque Deus diz, vai lá. Só que então tem um detalhe, tu só vai falar que eu estou te mandando. Só que no coração dele disse, não, eu quero amaldiçoar mesmo Israel. E aí Deus acontece um fenômeno inusitado, porque é a segunda vez na Bíblia que o animal fala, porque só tem duas vezes que fala, não é? A primeira, quem é? A serpente, primeira vez é a serpente. E a segunda, a mula de Balaão, é lá, número 22. Para quem fica fazendo aquelas perguntinhas bobas, né? Pastor, os animais vão falar? Tira pela Bíblia, ok? Eva não ficou surpresa, né? Eva ficou surpresa e disse, estou falando aqui, não devo sujar. Começou novamente, né, criança? Agora Balaão não, Balaão levou um susto, porque a jumenta falou para ele, meu amigo, por 3 vezes eu estou tentando livrar a tua alma, porque o anjo do Senhor aparecia com a espada de se banhar e acabou a jumenta fugindo para livrar dele. Eu estou te livrando, camarada, e tu fica me açoitando, né? Me fustigando. A pessoa, aí imagina o susto de Balaão. Mas por quê? Pelo intento que ele tinha no coração dele de amaldiçoar o povo de Israel. Não é à toa que depois, lá em Apocalipse, vai ser dito que a igreja precisa fugir da doutrina de Balaão. O que é isso? Pessoas que querem ser compradas, porque ele queria a riqueza do rei Balaque, o rei Moabita. Ele queria o ouro, ele queria as riquezas que eram oferecidas por Balaque. Ele preferia o dinheiro, os recursos, as condições, em vez de obedecer a Deus. Mas o anjo do Senhor vai, repreende a Balaão, ele vai a Balaque, e ele, em vez de fazer aquilo que ele queria, que era amaldiçoar, ele faz abençoar Israel. E aí Balaque fica extremamente indignado, mas aí ele, para acalmar a fúria de Balaque, ele dá um conselho para Balaque, para que o povo viesse a se corromper, a se misturar com a idolatria e com a prostituição que havia no meio dos moabitas. E Israel segue por este caminho. Foi o conselho de Balaão, para que o povo se afastasse da aliança de Deus. Queridos, nós temos aí a questão do sinergismo e monergismo. O que é isso, pastor? Esse ensinamento ele é longo. Eu quero dizer aos irmãos, abrindo parênteses aqui, que esse estudo dos 5 pontos do calvinismo, eu ensinei em uma outra igreja 1 ano e meio. É impossível que durante uma pregação se fale plenamente no assunto. Então isso aqui de forma bem abreviada, simplificada. É interessante que os irmãos entendam só um pouquinho pelo menos disso. O sinergismo e o monergismo. E o que é isso? É a questão entre o que vem primeiro, a regeneração e a conversão. Eu sei que agora eu vou ter que quebrar um paradigma na mente de vocês, porque vocês aprenderam, grande maioria, nas classes de batismo, nas EBDs, de que o homem, o primeiro passo que ele precisa ter para a salvação é a fé, é o arrependimento dos seus pecados. O que é isso? Conversão.
Mas a Escritura, ela de forma mais específica, aprofundada, vai nos mostrar que o primeiro ato de Deus na salvação do pecador não é a conversão dele. O que é conversão? Fé mais arrependimento. Fé mais arrependimento. Isso que é conversão. Primeiro Deus está fazendo uma outra operação, não a conversão. E qual é ela? O que nós temos em Efésios 2:1? Nós estávamos o quê? Mortos em delitos e pecados. Irmãos, um ser que está morto, a primeira coisa que tem que ser gerada dele para que ele possa decidir alguma coisa, sentir alguma coisa, fazer alguma coisa é o quê? Você está morto. Ele precisa de vida. Precisa de vida. Então, queridos irmãos, o primeiro ato de Deus na salvação de uma pessoa é a regeneração. E é isso que se trata essa questão de sinergismo e modernismo. Porque o sinergismo entende que primeiro vem a conversão, e o modernista entende que vem primeiro a regeneração. Porque Deus primeiro tem que dar vida. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ainda bem que Deus me deu a voz que me deu, né? Porque nessa noite a competição é acirrada. Mas nós vamos vencer, em nome de Jesus. Amém? Vamos vencer. Querido, o sinergismo, a regeneração, ela é precedida pela fé. Você está vendo? Se a fé vem primeiro, que é a contribuição humana na salvação. Você pensa assim: a fé, ela é do homem, ela não vem de Deus. Efésios 2:8 está errado. Por que diz Efésios 2:8? Pela graça sois salvos mediante a fé. Mas isso, a graça e a fé, não vem de vós. Irmãos, a graça e a fé que nós temos em Deus, todos os atributos espirituais que nós temos de Deus, o amor, a fé, a justiça, a santidade, a retidão, a bondade, a misericórdia, todos os dons, atributos, melhor dizendo, comunicáveis, vem das mãos de Deus. É Deus que opera no nosso coração. Então e aí o pensamento deles é: então, portanto, a decisão humana viabiliza a operação do Espírito Santo. Quer dizer, é o livre-arbítrio, é a vontade do homem que determina a operação do Espírito de Deus. Nós não pensamos assim. Nós pensamos que é um chamado externo, que é o que eu estou fazendo nessa noite, a pregação da palavra de Deus, o ensinamento da palavra de Deus, e uma chamada interna, que é a obra regeneradora do Espírito Santo. Aquilo que Jesus disse: porque importa nascer de novo, necessário vos é nascer de novo, é o que é mais importante. E essa obra, Jesus disse que ela é operada através de quê? Aquele que não nascer, Jesus disse, da água. O que é a água, pastor? É a palavra e do Espírito, porque o Espírito Santo tem que atuar no seu coração. É o Espírito Santo que te renova, é o Espírito Santo que te dá vida, é o Espírito Santo que te ressuscita espiritualmente. É o Espírito Santo. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. É Ele que deu a vida. Primeiramente, é necessária a regeneração do Espírito. E ela não é limitada à aplicação da vontade do homem, não está determinada ao livre-arbítrio. Nem seu sucesso depende da cooperação humana, ou seja, da fé. Isso é uma obra inteiramente vinda das mãos de Deus. Eu estou falando da regeneração, não da conversão, tá? Não misture as coisas. Estou falando, pastor, só está dizendo nessa noite, né, e os que estão me ouvindo, de que no homem não precisa de fé nem de arrependimento. Não estou dizendo nada disso. A Escritura declara claramente que o homem precisa. Vamos já ver como Deus opera isso. Mas eu estou dizendo que antes da conversão precisa haver uma regeneração, porque ele precisa ter vida. Como é que sem vida ele vai ter alguma sensação, alguma afeição pelas coisas de Deus? É possível.
Então a graça de Deus ela é irresistível nesse sentido, porque ela é operada inteiramente pelo poder de Deus. A graça irresistível é a obra soberana de Deus em trazer-nos a fé em Cristo. Romanos 9, 19 a 21, nós lemos assim: tu, porém, que dirás? De que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à vontade de Deus? Paulo está perguntando: quem jamais resistiu à vontade de Deus? É retórico. Quem és tu, homem, para que discutires com Deus? Porventura pode um objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e o outro para a desonra? Interessante que muitos questionam Deus hoje em dia, dizendo assim: Deus escolheu uns para salvar e outros para se perder. Deus escolheu um para participar do seu reino e outros que não irão participar do seu reino. Mas isso é injustiça. Por que Deus fez assim? Querido, quem é você para discutir com Deus? Deus é tão maravilhoso que sabia que o homem seria ousado, arrogante ao ponto de querer questionar sua autoridade soberana, que ele colocou esse texto aqui. Quem é o homem? Quem é o vaso para discutir com o oleiro? Queridos, como uma semente não é capaz de ela mesma germinar, pois ela está morta, um agricultor, ele pode plantar, preparar a terra, plantar, regar, mas é quem faz ela germinar? Ela tem esse poder, ele tem esse poder? Qual é o agricultor que tem esse poder? O homem não tem esse poder é sobrenatural, é Deus quem concede a vida, e a vida não estou falando só humana não, toda a vida, espiritual e terrena, porque as plantas também são seres vivos. Quem concede vida é o Senhor. Vocês já viram falar lá do deserto de Negev, que existe na dos Salmos? Sabe por que é falado das correntes de Negev? Porque é um lugar do deserto, Negev. Mas se você for pesquisar, e pode pesquisar, e você vai glorificar a Deus por isso, lá no deserto de Negev, em pleno deserto, correm fontes de água que saem da montanha, miraculosamente, regam este vale do Negev e cria-se um jardim maravilhoso, é esplêndido a cena. Você só pode ver isso lá no Google. É esplêndido a cena. Um jardim no meio do deserto, tudo florido, em pleno deserto. Só é mão de Deus. Assim as mãos do Senhor como os vales do Negev. Deus vai florescer no meio do deserto para aqueles que confiam nele. Você crê nisso? Que no meio do deserto que existem aí, das desilusões, de tantas tristezas, de tantos medos, de tantas apreensões, tantos horrores que existem no mundo, Deus cuida dos seus filhos. Ele os faz florescer no meio do deserto. Isso Davi disse muito bem: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O crente pensa dessa maneira: eu posso andar pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer coisa nenhuma, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Crente, confia no Deus Todo-Poderoso, que é Criador dos céus e da terra. Ele não duvida do poder que Deus tem de curar, de restaurar, de proteger, de livrar, de prover o que ele precisa na vida dele. Ele não teme ao Senhor, ele confia no Senhor. E os que confiam no Senhor são os montes de Sião. Eu estou mudando até o versículo, né? Os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Filho de Deus é crente, confia. A ausência da graça divina faz o pecador incapaz de agradar a Deus. Aonde está isso, pastor? Lá em Romanos 8:8, Paulo diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quem está vivendo na carne, quem está vivendo em pecado, quem está vivendo uma vida de desobediência contra a lei e a vontade
eu sirvo Jesus desta maneira, você está se enganando. Lá em Hebreus diz que sem santificação ninguém verá Deus. Sem santificação ninguém verá Deus. Sabe o que está dizendo aí? É o que está dizendo, que onde há pecado, Deus não opera o seu poder de justiça e santidade. Deus não opera. Aonde há pecado, Deus não opera. Você precisa se libertar dos vícios e dos males pecaminosos da sua vida. Não use pecado como acessório da sua vida. Se liberte disso, porque aonde tiver, Deus não está. É por isso que na hora que você entregar a tua oferta, Jesus disse assim: se tu vieres entregar a tua oferta no altar e lembrar, se tu tens alguma queixa contra teu irmão, deixa a oferta no altar. O que Deus está dizendo? Jesus falou: eu não vou aceitar a tua oferta. Vai primeiro resolvendo a tua causa. Irmãos, Deus não é brincadeira. Deus conhece o meu dia a dia. Deus conhece meu coração, meus pensamentos. Deus conhece a minha vida inteira. Posso enganar pastor, enganar a igreja, enganar irmão, mas Deus jamais poderemos enganar, irmãos. Como disse João, você está enganando a si mesmo. Não é a Deus, é você mesmo. Então, a carne, a vida pecaminosa, o ser humano é incapaz de agradar ao Senhor. E em João 6,44, Jesus disse que vem a Ele somente aquele a quem Ele quer. Está aí, ó. Ninguém pode vir a mim. Ninguém. Não, pastor, um ou outro vai. Tiver vontade, decidir. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Eu ressuscitarei no último dia. Deus precisa determinar que Ele venha. É por isso que em João, no versículo 64 e 65, nós vamos ler: contudo, há descrentes entre vós, no 64, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o haveria de trair. Jesus já sabia quem ia trair ele, não é? O texto está dizendo, Jesus já conhecia o que ia acontecer. E no 65 dizem: prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Jesus conhece quem é crente e quem não é. Jesus conhece quem é fiel. Jesus conhece quem nega. Jesus conhece quem não trai. Ou vocês pensam que é só Judas que trai Jesus? Quantos estão traindo o nome de Cristo? Quantos estão negando o nome de Jesus? Irmãos, tem pessoas que trabalham em lugares, departamentos, que a pessoa não sabe nem que ele é crente. Às vezes tem pessoas que dizem assim: mas ele é da igreja, ele é crente. O fulano é crente. A gente leva um susto. Eu conheço um cidadão que é pastor, e tem gente que não sabe que ele é pastor onde ele trabalha. E uma vez eu fui falar, fulano, mas ele é pastor. Pastor? Não. Dá para ser como mentiroso. Eu que fui mentiroso. Nem sabia que ele era crente, não é pastor. Irmãos, Jesus conhecia descrentes, distraidores, os seus negadores. Se não fosse a graça divina, irmãos, todos nós seríamos como Judas Iscariotes. Se não fosse a graça de Deus, todos nós seremos negadores do seu nome. Sabe por quê? Porque Judas, ele andou com Jesus. Judas, ele viu tudo que Jesus operou. Judas escutou os ensinamentos de Jesus. Imagina, não foi o pastor Rony, não foi o pastor Salvadinho, não foi o pastor Casemiro, não foi os irmãos que ensinam aqui na igreja, não foi essas pessoas simples, seguidores de Jesus. Ele ouviu, foi Jesus. Mas ele traiu. Você já parou para pensar por que Deus permitiu que um apóstolo, alguém dentro do apostolado, que experimentou tudo ali ao lado de Jesus, o traísse? Você já parou para pensar por que Deus permitiu isso? Que lição que
Ele quer te ensinar em ter permitido isso. Aquele que põe a mão no prato junto comigo é aquele que fere o meu calcanhar, que me trai. Já pensaram nisso, irmãos? Nós dependemos muito de Deus. É por isso que Ele disse: sem mim vocês não podem fazer nada. Às vezes nós achamos que somos capazes, inteligentes, capacitados, preparados, mas o poder vem de Deus. É Ele quem transforma, Ele que opera. Nós somos instrumentos. Sim, instrumentos em suas mãos. Prosseguindo, Deus é quem concede a conversão do pecador. E aí agora sim, né? Questão do arrependimento e da fé. E o arrependimento aí em Atos 11 e 18, que nós lemos assim, no finalzinho, parte B: logo também os gentios foi por Deus concedido arrependimento para a vida. Ok? O texto diz que foi concedido arrependimento por Deus. É Ele quem concede a capacidade de se arrepender. Aí em Atos 13:48 diz: os gentios ouvindo isto regozijaram-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram. Quem crê? Todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então o arrependimento vem de Deus, a fé é dom de Deus também. Deus, agora, quando Ele age na operação da fé e do arrependimento, não é uma obra compulsiva. O que é isso? Deus não age contra a vontade do homem. Deus age na vontade do homem. E aí em 2 Coríntios 4:6 nós entendemos isso, porque diz: Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então a luz que é Ele quem dá, para que o homem possa esclarecer o seu entendimento a respeito das coisas de Deus, é Ele quem concede. E Ele esclarece o coração para que você entenda as coisas de Deus, entenda a obra de Deus. Então é Ele que muda a disposição do coração e dá ao homem, como eu coloquei aos amados, o poder impulsionador, para que o homem possa crer e o homem possa se arrepender dos seus pecados. É Ele que opera. Em 1 Coríntios 1:23-31, quando Paulo vai falar que Deus escolheu aquilo, aquilo que para os homens é loucura, mas para aqueles que conhecem a Deus é sabedoria de Deus, vai revelar os mistérios da eleição. Se você quiser, você pode ler durante a semana com mais calma, 1 Coríntios 1:23-31, que Paulo vai falar sobre os mistérios da escolha da eleição. E aí na pregação do Evangelho, nós vamos ver que ela é dirigida a todas as pessoas, que é o chamada geral, que é a pregação. Se eu coloquei aí, né, o símbolo da pregação da palavra, é a todos os homens. Então, o Senhor diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Chamada geral. Mas quem vai vir a Ele? Ele diz: só pode vir a mim aqueles a que o Pai concedeu. Mas o chamado é para todos. Irmãos, a pregação do Evangelho é a todos os homens. O pastor dizia aqui pela manhã que nós tínhamos a ausência de muitos irmãos, mas foi uma grande palavra que nós ouvimos pela manhã aqui na igreja. Ele mostrou exatamente isso, a importância de se pregar o Evangelho, de se anunciar a palavra do Senhor, e esse é o ministério da igreja, o ministério dos crentes. Jesus nos deixou isso: ide e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, será salvo. Mas é a toda criatura. Por isso que a pregação e o chamado é geral. Porém, aqueles que serão receptivos ao Evangelho e não atenderem positivamente ao chamado de Deus, porque a loucura do Evangelho será loucura para eles, mas será a sabedoria de Deus. E aí você diz: pastor, mas a pregação do Evangelho é loucura? Fala as pessoas do mundo, fala as pessoas lá fora, o que significa servir a Jesus Cristo.
cristãos. O mundo tem essa visão dos crentes, mas ao contrário, nós somos muito felizes no caso do Senhor. E aí, queridos, em Atos 16, 14, nós também temos ali a Escritura nos mostrando, né, falando de Lídia, ali em Tiatira, que Deus abriu o coração dela para que ela entendesse as palavras que Paulo dizia. Quem abre o coração? Deus. Quem abre o nosso entendimento, nosso coração para entender o Evangelho. E em 1 João 5:1, nós vemos que crer em Jesus não é a causa de sermos nascidos de novo, é a evidência que nós fomos nascidos de novo. Então, a fé é a evidência de que nós fomos regenerados. João diz assim, 1 João 5:1: todo aquele que crê em Jesus, que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, ou seja, Deus, também ama ao que dele é nascido. Então, quem é que crê? Todo aquele que é nascido de Deus. Então, para ele crer, primeiro ele tem que ser nascido de Deus. Por isso que nós cremos que a regeneração antecede a conversão. E o novo nascimento, ele é um ato da criação soberana de Deus. Esse texto ele é conhecido, né? João 1:12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E aí João continua, diz: os quais não nasceram da carne, ele diz, não nasceram do sangue, e nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então a concessão de alguém ser filho de Deus é uma obra não do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. É Deus quem opera a conversão e a regeneração, ou a regeneração, melhor dizendo, e a conversão no pecador. Irmãos, assim como Cristo fez a ressurreição de Lázaro, na palavra de ordem, é assim que ele opera na conversão do pecador. Lázaro estava morto há 4 dias, totalmente inepto, totalmente incapaz de mover dedo sequer. Mas Jesus disse: Lázaro, vem para fora. E já diz os grandes pregadores que por que ele chamou pelo nome de Lázaro? Se Jesus é universalista, se Jesus veio para salvar todos os homens, não era para Jesus ter falado o nome de Lázaro, era para ele ter dito só: vem para fora. E aí quantos teriam se levantado dos mortos? Todos. Porque é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores que estava falando. Mas não é assim que funciona a salvação. Ela é eletiva, ela é específica. E aí Jesus fala: Lázaro, é ele, vem para fora. E aquele que estava morto há 4 dias, então torna vida. É assim que Deus opera. Aquele que ele diz: vem para fora, é a esse que ele ressuscita. Quando ele diz ao pecador: arrependa-se, e aí o pecador se arrepende. Quando ele diz: creia, aí o pecador passa a crer. Isso é Deus opera a regeneração com o poder do Espírito Santo, para passarmos através do Evangelho a crer em Cristo e viver em crescimento de fé. Em crescimento de fé, sim. Olha o que diz Romanos 1:17. E aí em Romanos 1:17 Paulo está citando Abacuque 2:4. Paulo diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Aonde se revela a justiça de Deus? Aonde se revela? No Evangelho. É na pregação do Evangelho que o pecador entende o quanto ele é pecador, e ele depende da justiça de
quem é perfeito? Da justiça de Jesus. Não depende dele, porque nós somos incapazes de agradar a Deus, mas depende da justiça de Cristo. Queridos irmãos, quando o anjo da morte passou lá no Egito, matando todos os primogênitos do Egito, e apenas a terra de Gósen foi livrada, teve a salvação dos seus primogênitos, da alma daqueles homens. A salvação foi gloriosa ali na Pessah de Deus, na Páscoa do Senhor. Foi através de quê? Foi através do sangue do Cordeiro vertido ali nos umbrais e nas vergas das portas. É assim que Deus opera a salvação das nossas vidas. É pelo precioso sangue de Cristo vertido em nossas almas, através da obra regeneradora do Espírito Santo e da fé no sacrifício vicário de Cristo, e através do arrependimento dos nossos pecados diante da presença do Senhor, e procurando agora viver uma nova vida ao lado dele. E aí Paulo diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. De que maneira? Paulo diz: de fé em fé. Porque o que você viveu nessa noite é o que é de fé em fé. O que os irmãos que vieram pela manhã também viveram aqui, o testemunho, a pregação da palavra, a pregação do Evangelho, o louvor a Deus que é exaltado, tudo isso é para que haja crescimento da nossa fé, para alimentar a nossa fé, para revigorar a nossa fé, para que nos mantenhamos firmes e inabaláveis diante de Deus. E quando nós nos afastamos da igreja, quando nós nos afastamos do Evangelho, quando nós nos afastamos da palavra de Deus, nós vivemos uma vida fraca, uma vida fria. É por isso que muitos hoje vivem uma vida apática com Deus, sem ler a Bíblia, sem orar, sem estar participando dos cultos ao Senhor. Perdeu o primeiro amor, perdeu o seu fervor, porque ele está longe dos caminhos. E assim, queridos, como acontece com aquela brasa que você afasta da fornalha, na hora que você está fazendo lá o churrasco, é a mesma coisa que acontece com aqueles que se afastam de Deus. Por isso, a Escritura diz: buscai ao Senhor. Buscai ao Senhor. Enquanto que? Enquanto pode. Buscai ao Senhor enquanto Ele está perto. Queridos, essa tem que ser a nossa perspectiva. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos faça cada dia mais, como verdadeiros crentes, crescer de fé em fé. Porque o justo viverá pela fé. O justo vive por aquilo que ele acredita da palavra do seu Pai, da palavra do seu Deus. Ele se alimenta dessa palavra, e é através dessa palavra que ele vive. Ele não vive de discurso de homens, ele não vive dos medos do mundo, ele não vive debaixo das aflições, nem de conversas que existem fora. A sua fé é baseada na palavra. Por isso, quando alguém vem com uma conversa para cima de você, a primeira coisa que você tem que perguntar dele: cadê? Me mostra aí na palavra de Deus. Essa tua ideia, essa tua ideologia, essa tua teoria, mostra aí na palavra de Deus. Porque falar é muito fácil, teoretas existe um monte, mas a palavra de Deus, ela permanece para nós, ela é infalível. Amém, irmãos? Dias amados, ficarem de pé, grupo de louvor. Iremos apresentar ao Senhor mais um louvor nessa noite. E aí nós temos que fazer a bênção apostólica e o culto se dará por você. Amém, meus irmãos? Louvemos ao Senhor.